Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Bom, então vamos para mais um dia de aula. Hoje é quarta-feira, dia 3 de março, e hoje nós vamos ter uma aula de educação física, uma aula de ensino religioso e duas aulas de ciências. Então vamos começar com a aula de ensino religioso, tá? Nós vamos dar continuidade na aula da semana passada, do dia 3, tá? Aqui na aula da semana passada nós conversamos sobre as virtudes, né? E como elas são importantes, né, para o mundo, né, para a gente poder viver em harmonia com o nosso semelhante, né, com a natureza, com os animais. Então, aqui nós temos algumas virtudes, né, ó, generosidade, respeito, compaixão, carinho e ajuda, tá? Na atividade de hoje, vocês vão completar as frases, né, se utilizando dessas virtudes. Então, vamos lá para o número 1. Em que situações usamos as virtudes da mão direita? Indique. Então, uso o respeito quando? Bom, sabendo que o respeito, né, é o ato de não fazermos aos outros o que jamais gostaríamos que fizessem com a gente, né? Então, a gente pode completar essa frase: uso o respeito quando, né, não faço ao meu semelhante, né, aquilo que eu não gostaria que fizesse, né, comigo. Ou seja, não maltratar, não humilhar as pessoas, né? Eu uso o respeito quando não humilho, quando não maltrato, né? Quando respeito a maneira de pensar das pessoas, né? A maneira de agir, as escolhas que as pessoas fazem, não é? Então eu respeito, né? Às vezes eu até não concordo, mas eu tenho que respeitar, né, como ser. E o respeito não entra só nas relações humanas, né? Entra também na relação com o meio ambiente, né? Quando eu não sujo as águas dos rios, quando eu não derrubo árvores, não é? Quando eu não jogo lixo no chão, né? Também o respeito entra na nossa relação com os animais, quando eu não maltrato, quando eu os atendo nas suas necessidades, quando eu os alimento, quando cuido deles quando estão doentes, quando eu os protejo da chuva, do frio, não é? Tudo isso é respeito, tá? Então, vocês completem a frase: uso respeito quando. Então, eu já dei algumas dicas, aí a resposta é pessoal. Uso ajuda quando? Então, quando eu uso ajuda? Quando eu auxilio o meu semelhante, não é? Quando eu percebo que alguém está precisando de mim em algum momento, às vezes um simples gesto de você recolher um objeto no chão, às vezes a pessoa está ali, né, andando, um objeto cai no chão e ela às vezes está com as mãos ocupadas e derrubou sem querer alguma coisa. E, né, quando a gente percebe que alguém vem, pega pra gente, nossa, a gente fica tão feliz, né, que a gente percebe que a gente não está sozinho, não é? E raramente isso acontece, né? Às vezes a pessoa está tão atarefada ali andando e com coisas, carregando coisas e ninguém se dá conta, né? Que às vezes está pesado para a pessoa, né? Às vezes ajudar a pessoa a carregar alguma coisa pesada, uma senhora, né? Ajudar alguém a atravessar uma rua, né? Uma pessoa de idade, às vezes que não tem os movimentos tão ágeis, né, quanto um jovem. Então, ajudar, né, um cachorro, colocar uma água, às vezes o cachorrinho está com sede, está na rua, abandonado, não tem casa. Um gatinho que às vezes está passando por apuros, né, perdido ou às vezes sendo atacado por algum cachorro. Então, tudo isso ajuda. Quando o meu amigo precisa de um material na escola que eu tenho e ele não tem, eu posso emprestar. Então, tudo isso ajuda, né? Então, uso ajuda quando? Quando o meu semelhante precisa de mim, seja em qualquer circunstância. Meu semelhante ou, né, também a natureza e também os animais. A gente tem que incluir tudo, tá? Ajudo quando eu não piso em uma grama, quando eu não arranco uma flor do pé, né? Tudo isso é ajuda. Uso carinho quando? Bom, carinho. O carinho é demonstração de zelo, né? De zelo, de afeto, de cuidado, de amor, né? Que a gente tem por algo, por alguém, né? A gente não trata só com carinho as pessoas, os animais, a gente trata com carinho até as nossas coisas, né? Quando a gente
gosta muito de algo, né? Às vezes até de um objeto, a gente trata com carinho, não é? Ou seja, a gente zela, cuida, a gente não deixa estragar, não é? Então, tudo isso é carinho, né? Use a generosidade quando? Bom, a generosidade, né? Ela é o ato de servir, de ajudar, né? De fazer um sacrifício em benefício de outra pessoa, né? A generosidade, ela imprime bondade, né? Então, use a generosidade quando? Né? Quando eu ajo com bondade com outro ser, né? Quando eu vejo com os olhos do amor, né? Quando eu sou generoso com ele, eu me esqueço um pouquinho de mim e penso no outro, né? Bom, e a compaixão? Usa a compaixão quando? Bom, a compaixão é um sentimento piedoso de simpatia para com as tribulações alheias, tá? Então, quando a gente, né, observa alguém que está sofrendo, que está passando por algum problema sério, às vezes de saúde, algum tipo de problema, a gente, né, tendo compaixão, a gente tenta de alguma forma, ou tem o desejo de auxiliar, né, essa pessoa a não sofrer tanto, né? A gente tenta amenizar o sofrimento dessa pessoa, se a gente tem compaixão por ela, ou mesmo pelos animais, não é? Por uma planta que está morrendo sem água, está secando ao sol, né? Tudo isso a gente usa compaixão quando a gente quer aliviar o sofrimento de alguém, né? Ou de algo, né? A gente se coloca no lugar, né? E a gente tenta agir para que esse sofrimento se acabe, tá bom? Então, essas questões aqui vocês vão colocar de acordo com o que vocês sentem aí no coração de vocês, tá bom? Não precisa ser extenso, pode ser curto, tá? Pode completar a frase de uma maneira bem sucinta, tá bom? Mas que tenha profundidade e esteja relacionado à palavrinha que está em destaque. Então, uso o respeito quando? Quando demonstro, né? Demonstro que, né? Quando demonstro pelo outro carinho por si, pelas suas atitudes, né? Quando não discordo da maneira dele conduzir a sua vida, tá? Use ajuda quando? Em todos os momentos eu posso ajudar alguém, né? Quando eu encontro alguém precisando do meu auxílio. Uso carinho quando? Usa a generosidade quando? E usa a compaixão quando, tá? Aí vocês completem, tá joia? Logo em seguida, quando vocês terminarem, né, de fazer aqui a aulinha do ensino religioso, aí nós vamos para a aula de ciências, tá bom? Então, na aula de ciência, nós estamos vendo a alimentação humana, tá? Nós já vimos, né, na aula anterior, né, conversamos sobre o personagem, né, da Magali, né, colocamos aqui algumas coisas, né, mais pessoais a respeito de vocês, quais os tipos de alimentos que vocês gostam, né, o que vocês costumam comer, né, e falamos também da energia, né, que os alimentos, né, produzem, né, para o nosso corpo, tá bom? Então, hoje nós vamos dar continuidade à aula, né, sobre alimentação, tá? Mas a gente vai introduzir mais alguns pontos aqui, tá bom? Vamos lá então para a leitura? Então vamos lá. Então, dia 10, quarta-feira, de onde vem a energia armazenada pelo seu corpo? Então vamos lá. Em nosso corpo, os alimentos ingeridos são transformados e deles retiramos os elementos e energia de que precisamos. Por isso devemos nos alimentar continuamente. Nenhum alimento sozinho possui todos os nutrientes que nosso corpo precisa. E assim é necessário variar os alimentos que comemos. Devemos acrescentar em nossa dieta todos os dias alimentos como frutas, verduras, folhas, grãos, né? Os grãos são feijão, milho, arroz, soja, lentilha, leite e carne. Além disso, é bom sempre bebermos líquidos como água, sucos e chás, tá? Os alimentos podem ser, tá? Então, eles têm
3 origens. Ele pode ser de origem animal, de origem vegetal e de origem mineral. Então, vamos agora para os alimentos de origem animal, que é o caso das carnes, dos ovos, do leite e dos produtos que são feitos a partir do leite, como a manteiga e o queijo, tá? De origem vegetal, que é o caso das frutas, goiaba, manga e banana. Verduras, agrião, alface e brócolis. Legumes, chuchu, cenoura e beterraba. E cereais, feijão, arroz e milho. De origem mineral, que é o caso da água e dos sais minerais. Estes últimos são encontrados na água e nos alimentos em geral, tá bom? É importante que a carne, o ovo e o leite sejam fervidos antes de serem consumidos, assim como os cereais. Já as frutas, verduras e legumes devem ser bem lavados. Além disso, a água de beber deve ser tratada. Os alimentos são divididos em grupos, de acordo com o tipo de nutriente que possuem em maior quantidade. Os principais grupos são alimentos construtores, alimentos energéticos e alimentos reguladores. Então, vamos lá ver, observar aqui quais são esses alimentos. Vamos lá? Os alimentos reguladores são basicamente alimentos de origem vegetal, como frutas e verduras, porque fornecem ao organismo vitaminas, minerais, fibras e água que regulam o seu funcionamento. Lista de alimentos reguladores. Então, nós temos a cenoura, o tomate, a beterraba, o brócolis, a abobrinha, pimentão e chuchu. Alface, couve, espinafre, morango, laranja, tangerina, abacaxi, banana, abacate, uva, ameixa, caqui. Então, percebam que são legumes e frutas, né? Vamos agora para os alimentos construtores. Os alimentos construtores são aqueles ricos em proteínas, que têm a função de construir novos tecidos no nosso organismo. Lista de alimentos construtores: carnes, peixes e frangos. Ovos, leite e derivados, como iogurte e queijo. Leguminosas, como amendoim, feijão, soja, lentilha e grão de bico. Oleaginosas, como castanha de caju, amêndoas, avelã e nozes. Sementes, como gergelim e linhaça. E agora os alimentos energéticos. São aqueles que dão energia ao organismo, como cereais, gorduras e carnes. Tá? Segue aí uma lista de alimentos energéticos. Cereais, trigo, aveia, legumes e grãos, batata, feijão, favas, lentilhas, milho, soja. Tá? Origem animal: atum, sardinha, salmão, ovo, frango, vaca, carne de vaca, peru. Laticínios: leite, iogurte e queijo, tá? Então, todos esses alimentos, eles são energéticos, tá? Então, eles dão muita energia ao nosso organismo. Logo depois vem as atividades aqui, para a gente colocar em prática o que a gente aprendeu com essa leitura. Vamos ver o que aprendemos desse texto? Bom, número 1, o assunto principal do texto é dia da alimentação, frutas, refrigerantes ou alimentação? Alimentação, né? 2, quando estamos com saúde, temos disposição para comer, nadar, brincar, estudar e realizar muitas atividades. A energia de que precisamos para essas tarefas conseguimos adquirir com refrigerantes, a água que mata a sede, uma alimentação equilibrada, as vacinas que tomamos. Uma alimentação equilibrada, é óbvio, né? Bom, aqui 3, o que são alimentos? Aí vocês vão colocar reguladores, o que são, tá? Aqui, ó. São basicamente alimentos de origem vegetal, como frutas e verduras, porque fornecem ao organismo vitaminas, minerais, fibras e água que regulam o seu funcionamento, tá? Bom, nós já colocamos o que são reguladores. Energéticos. Quais são os alimentos energéticos? E por quê, né? Então, vamos lá.
Os alimentos energéticos são aqueles que dão energia ao organismo com cereais, gorduras ou carnes. Então, vocês vão colocar aqui. E os construtores? Aqui. Os alimentos construtores são aqueles ricos em proteínas que têm a função de construir novos tecidos no organismo. Então, vocês podem verificar que cada alimento, né, cada grupo de alimentos, eles têm uma função dentro do nosso organismo. Então, os alimentos reguladores, né, eles fornecem ao organismo as vitaminas, os minerais e as fibras e água que regulam o nosso funcionamento do organismo. Os alimentos construtores, eles são ricos em proteínas e têm a função de construir novos tecidos, né, dentro do nosso organismo. E os alimentos energéticos são aqueles que dão energia, né, ao nosso organismo, tá bom? Então, cada grupo de alimentos tem a sua função. Tá bom? E depois vocês vão fazer a 4. A 4. Escreva R para reguladores, C para construtores e E para energéticos. Então, aqui na frente, nos parênteses, vocês vão colocar, né, a letrinha R, por exemplo, a cenoura. O que ela é? Ela é um legume, né? Que tipo de alimento ela é? É um regulador, é um construtor ou é um energético? É um regulador. O leite. Que tipo de alimento é o leite? Ele é um construtor, um energético, ou um regulador? Aí vocês vão colocar a letrinha que corresponde. No caso é um energético, vai colocar o E. Deu para entender? Compreenderam como que é para fazer? Então, dentro do parênteses, vocês vão relacionar, né, a letrinha que começa com cada grupo de alimentos, né, reguladores, o R de reguladores, o C de construtores e o E de energético vai colocar dentro do parênteses, tá bom? Então, dá uma lidinha e coloca a letrinha correspondente, tá joia? Fiquem com Deus, qualquer coisinha é só perguntar, tá joia? Boa aula, tchau!